sua vinda. Glória a Deus. Todos conhecem esse texto, a maioria dos crentes. O apóstolo Paulo escreve dizendo: desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Glória a Deus. Mas Paulo diz assim: mas não somente a mim, mas para todos quanto amarem a vinda do Senhor. Quantos aqui estão amando a vinda do Senhor? Glória a Deus. Quem é este homem? O apóstolo Paulo. Quem foi este homem? Se nós lermos um dos livros apócrifos do ano 150 depois de Cristo, nós vamos encontrar um dos livros apócrifos descrevendo que o apóstolo Paulo era um homem baixo, um homem de baixa estatura, com poucos cabelos, ele era calvo, ele também tinha pernas tortas, fisicamente ele era bem conservado, porém ele era baixo, careca, pernas tortas, e um nariz alongado, diz o historiador no livro apócrifo. Mas o mesmo historiador diz que ele era cheio de graça. E às vezes aquele homem baixo, de pernas tortas e careca, narigudo, às vezes ele falava como um homem e às vezes a face dele resplandecia como a de um anjo. Isso está lá nos livros apócrifos. Será que é interessante para você dobrar a sua atenção para mim falar de você sobre o apóstolo Paulo? Nós lemos um texto de Timóteo em que ele expressa a sua esperança na sua vocação, e o apóstolo Paulo, ele expressa com um tom de louvor, dizendo: agora só me resta receber a coroa da justiça. O tema é desde agora do apóstolo Paulo. Presta atenção. O desde agora do apóstolo Paulo. Você não pode esquecer esse tema, porque você não vai me ouvir mais pregar sobre ele. Quando Deus encerra o ministério do apóstolo Paulo, nos deixa um grande exemplo a ser seguido. Muitos, por certo, questionaram que o apóstolo Paulo morreu ainda novo, com muito vigor, eu posso dizer assim. Mas coube a Deus, no momento determinado, encerrar o ministério do apóstolo Paulo. A história conta que Paulo ainda tinha muito vigor, porém ele estava preso e o imperador Nero mandou decapitá-lo. E antes dele ser decapitado, ele escreve a sua última carta, que é a segunda carta a Timóteo, a qual ele escreve trazendo-nos referências à sua esperança no Senhor. Quando eu digo que Deus encerrou o ministério do apóstolo Paulo, entenda isso. É porque a morte está plenamente no controle do Senhor. Quantos acreditam assim? Alguém diz: foi isso e foi aquilo. A Bíblia Sagrada diz: está na mão de Deus. Aleluia. Se o Senhor quiser te chamar hoje para a eternidade, Ele tem poder para te chamar para a eternidade. Eu tenho certeza que quando o apóstolo Paulo foi decapitado em pleno vigor, muitas pessoas questionaram acerca daquilo, como pode, mas Paulo ainda tinha muita lenha para queimar. Alguém diz assim: mas Deus estava encerrando o ministério do apóstolo Paulo, e sabendo da sua morte, ele diz: desde agora. O desde agora de Paulo é a grande referência para mim e para você nesta noite. Paulo diz: desde agora
O desde agora de Paulo foi concluído de uma forma magistral. O que é isso, pastor Luciano? No sentido figurado, que tem a marca da superioridade, que tem a marca da excelência. A sua dedicação em cumprir o ide do Senhor trouxe-lhe as marcas profundas de um homem de Deus, de um homem vocacionado por Deus. Agora o tempo, desde agora, de Paulo, foi em plena virtude ainda, Deus o levou para a eternidade. Glória a Deus. Agora olha aqui para mim. Será que Deus ainda tem muito tempo para mim? Será que Deus ainda tem muito tempo para você? Como é que está o desde agora meu e o desde agora seu diante de Deus? Porque nós acordamos pela manhã e vivemos um grande paradoxo se vamos acordar o outro dia novamente. Presta atenção aqui. E nós encontramos o apóstolo Paulo nos dando referência. O texto diz desde agora. Desde é uma preposição, significa a começar de, a partir de, partindo de um certo tempo ou de um ponto determinado. Agora é um advérbio, quer dizer, nesta hora, nesse exato momento, já. Paulo estava dizendo, desde agora, ele está falando, desde o início do meu ministério, até aqui, eu vivi na plenitude da vontade do Senhor. Paulo está dizendo, eu não reclamo, porque daqui a pouco serei levado à guilhotina para ser cortado o meu pescoço, mas eu adoro e glorifico ao Senhor, porque a minha vida o tempo todo esteve na mão dele. Quantos acreditam assim? Levanta a sua mão e dê glória a Deus. A minha vida e a sua vida está na mão de Deus. O mundo vem tentando pintar um quadro, nos fazendo enganar. Mas olha aqui para mim, olhe para você. As sagradas escrituras nos apontam. Deus diz assim para o profeta Jeremias: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu, o Senhor, te conheci. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. E as nações eu te dei por profeta. Eu entendo que a minha vida está na mão de Deus e no controle de Deus. Então eu e você precisamos viver a todo tempo procurando entender qual é a vontade de Deus para com a nossa vida, porque o desde agora meu e seu está em pauta diante de Deus. O desde agora meu e o desde agora seu está em pauta diante do Senhor. E sabe quais são os questionamentos de Deus para conosco? O versículo 5 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos aponta para o dia da vocação do apóstolo Paulo. O texto diz assim: ele perguntou, Senhor, quem é você? E a resposta do Senhor foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Preste atenção aqui no desde agora do apóstolo Paulo, que ele está falando desde do início do meu ministério até aqui, o final do meu ministério. Eu aguardo a coroa da justiça que ele me dará. Como que foi o desenrolar do ministério do apóstolo Paulo? Capítulo 9, versículo 5 de Atos, o texto esclarece que apesar de ser alguém com uma vocação divina, Paulo perseguia o próprio Cristo. Preste atenção nisso aqui. O desde agora do apóstolo Paulo. O texto de Atos 9:5 diz, o Senhor Jesus perguntou assim, quando Paulo a caminho a Damasco, vocês sabem a história. Quando a caminho a Damasco, Paulo ia perseguindo os crentes, e de repente uma luz, e ele cai, acredito eu, do animal, do lombo do cavalo, porque era o meio de condução da época, e Paulo cai, diz o texto bíblico, que aquela luz, ele fica cego, e o Senhor fala com Paulo dizendo, e ele pergunta, Senhor, quem é você? E Paulo diz, e o Senhor responde para Paulo, e diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Observe que mais na frente o Senhor vai dizer para Ananias, dizendo assim: este é um vaso escolhido. Ou seja, Deus já havia escolhido Paulo. Mas preste atenção, o desde agora de Paulo, ele já havia sido escolhido por Deus, mas nós encontramos no capítulo 9, versículo 5 de Atos, ele perseguindo o próprio Cristo, a quem o escolheu. Agora faça uma reflexão hoje. Será que você está perseguindo a Cristo ou caminhando com Cristo? Será que você é um perseguidor de Cristo, da obra de Deus, ou você já se rendeu como Paulo e está caminhando com Cristo? Porque nós podemos trazer o nosso enredo social, e a maioria das pessoas, ao invés de caminhar com Cristo, elas estão em conflitos com Cristo, elas estão perseguindo o próprio Cristo, elas, ao invés de se renderem a Cristo, estão seguindo os seus próprios propósitos. O desde já do apóstolo Paulo, no caminho a Damasco, ele era um perseguidor e ele achava que ele era um homem de Deus. De fato ele era, mas ele estava fazendo errado. Quem sabe não é a tua história nesta noite. Quem sabe você é uma pessoa cheia de talentos e cheia de capacitação, que veio do alto e você não entendeu o que é o propósito de Deus para com a sua vida. Quem sabe você é alguém que o Senhor escolheu e deu muitos talentos, e você caminha na contramão de Deus, caminha perseguindo o próprio Cristo. Muitos estão vivendo nesse paradoxo, não sabem aonde se encaixar, lutam contra o próprio Cristo, achando que a sua vocação está ligada. Era esse o conceito de Paulo, presta atenção aqui. Paulo achava que a sua vocação estava ligada ao sinédrio judaico. Ele era membro do sinédrio judaico, o órgão mais importante do judaísmo, o palácio da justiça do judaísmo. O apóstolo Paulo era membro do sinédrio e ele achava que aquilo é que era a vontade de Deus, mas não era. A vontade de Deus não era que ele fosse um membro do sinédrio, mas que ele fosse um pregador do evangelho, ensinador da palavra de Deus. Essa era a vontade de Deus para ele. Mas Paulo viveu anos e anos da vida dele encurralado com o sinédrio, iludido com o sinédrio, com a fama do sinédrio, e lutando contra o próprio Cristo. Quando nós analisamos o Senhor diz para Paulo: não adianta você recalcitrar contra os meus agrilhões. Eu começo a pensar aqui na minha mente de pregador, Paulo brigando contra Deus. Imagine comigo aqui, Deus dava sonhos a Paulo e ele não fazia aquilo que Deus queria. Deus falava com ele, porque Deus fala conosco. Quantos acreditam assim? Diga amém, por favor. Você crê que Deus fala com você? Deus falava com ele de alguma maneira, porque Deus pode fazer até uma mula falar. Isso é bíblico. Quando ele quer falar conosco, não há barreira que impeça de alguém ou de alguma maneira Deus falar conosco. Então Deus vai usar de alguma maneira, de alguma forma, para falar. E às vezes, muitas das vezes, ou a maioria delas, Deus falava com Paulo, mas as palavras de Deus para Paulo era como agrilhões, porque Paulo estava com o olho fitado no sinédrio, e Deus estava chamando ele, e ele com o olho no sinédrio. Ei, presta atenção, antes que Deus te aborte nessa caminhada da tua vida, como ele fez com Paulo e ficou alguns dias cegos, antes que isso aconteça ou alguma outra coisa, se renda diante do Senhor, porque você é vaso escolhido por Deus. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e diga amém. Nos colocamos com uma teimosia, esquecemos que Deus é soberano. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Alguém pensou assim: meu Deus, como pode? Paulo era tão novo e Deus levou. Olhe para mim. Deus tem um ministério para que você cumpra.
É somente isso. Nós pensamos que Deus quer de nós além do que possamos dar. Não, jamais. Muito mais além do que nós podemos dar para o Senhor, Ele fez por nós. Então, meu irmão, se desprenda, levante na madrugada, faça alguma coisa, se sacrifique, mas faça o querer de Deus que está aí, ó, fervendo no teu coração e na tua mente, porque o teu coração, o coração do homem é o lugar onde o Espírito de Deus trabalha. A mente humana é o lugar onde o Espírito de Deus trabalha, e eu tenho certeza que o Senhor não tem te deixado quieto, Ele tem acomodado você, assim como tem acomodado a mim, segundo o seu querer, segundo a sua bondade e a sua misericórdia. E sabe qual é o interesse de Deus? O desde agora na nossa vida. Será que você pode entender que às vezes nós ficamos fitados nossos olhos em muitas coisas, e Deus está perguntando para nós nessa noite: e o desde agora da tua vida? Como é que está? Porque de repente Paulo escuta: olha, você vai ser decapitado amanhã cedo. Não adianta, meu filho. Ei, uma prisão romana. A sentença saiu. Não tem mais como adiar. Daqui agora acabou o seu ministério, não tem o que fazer. Paulo diz assim: mas desde agora, oh glória, aleluia, mas desde agora. Será que você está pronto para fazer isso? Será que você está pronto para enfrentar a morte hoje, ou ver o fim do seu ministério e olhar para os céus e dizer: desde agora só me resta, isso é firmeza, isso é segurança, isso é convicção, desde agora só me resta receber uma coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia. E ele expressa dizendo: mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda do Senhor. Aleluia, bendito seja Deus para sempre. Desde o término do seu ministério. Versículo 8 de Timóteo, 2 Timóteo 4 diz assim: desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Esse versículo aponta o fim do ministério do apóstolo Paulo. Um fim, no fim, ainda com muito vigor, com muita lenha para queimar. Algumas pessoas dizem assim: não, pastor, sabe o que é? Eu estou esperando eu ficar mais experiente para mim fazer. Meu irmão, olhe para mim. Se Deus levou Paulo em pleno vigor, um homem que poliglota, falava vários idiomas, inteligentíssimo, que conseguia, se as multidões que o ouviam na sua época, Paulo evangelizou o mundo da sua época, multidões ficavam pasmados ao ver aquele homem pregar a palavra. O texto diz que a capa de Paulo, ele jogava, passava a sua sombra nos enfermos, e os enfermos levantavam e glorificavam a Deus sarados. O texto diz que Paulo, o lenço do apóstolo Paulo era conduzido de lá da prisão. Alguém pegava, ele mandava o lenço: vai lá, leva meu lenço. E ao passar o lenço nas pessoas, as pessoas eram curadas. Sabe por quê? O desde agora do apóstolo Paulo esteve em pauta de uma maneira incrível. Você acha que Deus, o Deus eterno que levou o apóstolo Paulo em pleno vigor, pastor, o senhor está fazendo apologia à morte? Não, eu estou pregando a palavra de Deus, que é a maior autoridade aqui neste lugar. Se você tem ouvido para ouvir a palavra de Deus, você é alvo de Deus, eu sou alvo de Deus, todos nós somos alvos de Deus. Pastor, estou esperando, sabe? Estou esperando eu casar, estou esperando mais um pouquinho. E Deus está dizendo para você assim: como é que está o teu desde agora? O que é que você tem produzido com esse desde agora? Glória a Deus. O único dos discípulos do Senhor
que morreu com muita velhice foi João, o apóstolo João. Os demais tudo morreram cedo. Os 12, com exceção de João, todos morreram em pleno vigor. Olhe para mim aqui. E você acha que Deus, que não poupou aqueles homens que estavam ali, em plena virtude, fazendo a obra de Deus, você acha que Deus mudou? O texto de Hebreus 11:8 diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando nós pensamos que acabou os profetas, Deus levanta profeta de onde não tem profeta para poder continuar fazendo a sua obra. Nós imaginamos que acabou os profetas. Elias entrou no paradoxo, ficou depressivo. Deus, só sobrou a mim, me leva logo que eu não aguento mais ficar aqui. Deus vai até Elias e diz para ele assim: olha rapaz, além de ti eu levantei mais 7.000 igual a ti e tu não sabe. Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho o controle. A vida está na mão de Deus. Para de ser teimoso, meu irmão. Para de teimosia. Sua vida está na mão de Deus. Se Deus quiser, amanhã ou hoje, ao você se deitar, você não levanta mais. Assim aconteceu com os discípulos. Todos morreram no seu vigor, com exceção de João, que Deus disse: João não morre. E a história conta que pegaram João já muito velho e afundaram ele em um tacho de azeite fervendo, jogaram João dentro do tacho. E quando tirou João, a história conta que João não aconteceu nada com João, porque Deus estava guardando João. O mesmo Deus que guardou aquele homem idoso, já com quase 100 anos de idade, de não ser queimado pelo azeite, o tacho de azeite quente, foi o mesmo Deus que permitiu que o apóstolo Paulo, o homem naquele naipe, foi tirado a sua vida em pleno vigor. Olhe para mim, por favor. Deus está dizendo para você: o desde agora. Você já parou para se preocupar? Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 22 anos de idade. Deus falou comigo. E aquele dia para mim foi ímpar. Aquele dia eu não encontrei chão quando o Espírito de Deus me chamou para a sua obra. Quantas vezes Deus chamou você e você recusou? E Deus está dizendo para você hoje: tua vida está na minha mão. Você que me ouve, profeticamente eu estou profetizando sobre a tua vida com esta palavra. A sua vida está na mão do Senhor, e Deus está te cobrando nesta noite: aonde está o desde agora da sua vida? Quando o texto aponta o fim de uma pessoa tão importante, significa que o fim de nosso ministério também pode chegar a qualquer momento. Por isso não podemos perder tempo precioso que temos com outras coisas. Terceiro e último, o desde agora das experiências acumuladas do apóstolo Paulo. Eu vou parar de pregar aqui, presta atenção. Versículos 16 a 18 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto na conta, ou que Deus não cobre isso de vocês. Me abandonaram, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de força. Oh glória, aleluia, glória a Deus. Presta atenção, Paulo estava preso, e ele diz assim: olha, quando eu procurei refúgio, todo mundo desapareceu, ninguém me apoiou, eu estava lá jogado nas masmorras, nos ratos lá naquela prisão fria e escura, não achei ninguém, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu. Oh glória, você pode sentir a presença de Deus aí. Quem tem Deus tem, quem não tem, não tem, precisa ter. Quem tem Deus tem graça, tem unção, tem a presença de Deus. A unção do Espírito estava
apóstolo Paulo, e nós encontramos aquele homem que humanamente, olhando e calculando humanamente, estava lá, um homem jogado na masmorra, jogado lá, abandonado, ninguém mais podia procurá-lo, não tinha mais aquelas pessoas que ia lá para conversar, para buscar uma palavra. Não, estava lá esquecido, estava decretado a sua morte, e de repente nós encontramos o apóstolo Paulo nesse texto como um submarino emergindo da escuridão da prisão, dizendo: Deus esteve comigo. Ele nunca me abandonou. Estava lá dentro do coração, como minha esposa disse, ele estava na prisão, mas o que tinha dentro do seu coração era Deus, fazer a vontade de Deus, porque desde agora a minha vida é dele, porque desde agora a minha vida esteve com ele. Era isso que Paulo estava declarando, porque desde agora, desde a prisão até o dia da minha chamada, ele não me abandonou. Fique de pé, por favor. Porque desde agora, do dia lá em Damasco, quando eu estava indo caminho a Damasco, a mão dele esteve comigo, o Senhor esteve presente comigo. Eu estou aqui nessa prisão, mas a fé de Paulo fez ele emergir das profundezas, das águas escuras, das profundezas, como um submarino sobe em alto mar, dando glórias e exaltando ao nome bendito de Jesus. Se você pode reconhecer a soberania do Senhor, feche os teus olhos. Trazendo à tona uma vida de muita dedicação, Paulo emerge da escuridão sozinho. Ei, fecha os olhos. Paulo emerge da escuridão sozinho. Ele diz: o Senhor esteve comigo, todos me abandonaram. E Paulo emerge de uma escuridão sozinho, aleluia, dizendo: Deus me revestiu de força. Paulo está dizendo: aquela escuridão não vence um homem cheio de Deus. Paulo está dizendo: a solidão da escuridão não é capaz de vencer um homem que foi vocacionado pelo Espírito de Deus. Oh glória, se você pode sentir a presença desse Senhor que está aqui, lá na escuridão, lá no poço, na masmorra, ele exclama: aleluia! Emerge trazendo à tona uma vida de dedicação. Olhe para mim, feche os olhos e olhe para o Senhor. Do meio da escuridão, sozinho, Paulo emerge, trazendo à tona uma vida de dedicação, esfregando na cara de Satanás o seu empenho, a sua vontade de anunciar o Evangelho, a sua fé e confiança naquele que é eterno. Paulo esfrega na cara de Satanás, dizendo: nem mesmo a escuridão tem poder de travar e desaparecer alguém que foi escolhido por esse Deus eterno. Oh glória, se você pode adorar a Ele, abre a tua boca e diga: glória. Somos crentes pequenos, somos crentes covardes, somos crentes limitados, somos crentes que podemos deixar nos abater por uma notícia do jornal. Baixinho, por favor. Somos crentes que podemos deixar nos abater com o pensamento que vem pela manhã. Sabe o pensamento de provérbio? Ah, não vou nem sair porque o leão está lá fora. Mas ele nem foi ver se o leão está lá fora ou não, mas já murchou, não sai. Paulo está dizendo, Paulo emerge da escuridão,
porque o que ele guardava era Deus. Porque o que ele guardava era a convicção de que Deus estava com ele. E ele diz: Deus esteve comigo e me restaurou as forças. Aleluia. Isso é forte, essa palavra é profética. Adore ao Senhor, seja renovado, receba do Senhor nesta noite. Você que me vê aí pelas redes sociais, você que está ao vivo aí no YouTube comigo, abra o teu coração, sinta Deus aí. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Ele vai visitar você agora. Sinta aí a graça. Nós ficamos amedrontados. E a prisão, na maioria das vezes, não é real. A prisão é fictícia. O coração está tão cheio de coisas que não é o desde agora de Deus, que trava, prende, aprisiona. O Espírito está dizendo para você nesta noite, o Espírito de Deus, essa prisão não é real. Peça graça para Deus, que Ele vai fazer você emergir cheio de graça e de verdade e de vontade de fazer a obra de Deus. Muitos fiéis do Senhor já sucumbiram, não conseguiram sobreviver aos problemas, estão como aquelas sementes lançadas em pedregais ou em espinheiros, em espinhos. O apóstolo Paulo nos dá uma lição, o desde agora de Paulo. Não importa se ainda era jovem, não importa se ainda tinha muita lenha para queimar, não importa se ainda tinha vigor, importa que o desde agora esteve diante de Deus, na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Oh, glória! Feche os teus olhos, vamos adorar a Deus. Feche os olhos, se arrependa hoje. Hoje é o dia de você se arrepender. E me conhece.